Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu venho com a segunda parte do caso Henri Borel. Eu sei que eu deveria ter soltado esse vídeo antes, porém eu não imaginava o tamanho que isso iria ficar, então provavelmente a gente não vai concluir em 2 vídeos, vamos concluir em mais vídeos. Eu vou chutar que em 3 vídeos nós vamos conseguir. Positivo esse vídeo, deixa o like de vocês porque tá sendo bem árduo esse trabalho, eu espero que vocês estejam gostando. Vai ficar longo, então já pega um chocolate quente, coloca um fone de ouvido e vamos lá. Se você já positivou esse vídeo, já deixou o seu like e não assistiu a primeira parte, não adianta começar assistindo por essa, você tem que assistir a primeira parte. Então, ó, o link da primeira parte tá aqui no comentário fixado, é só clicar lá que vocês vão ter o início de tudo isso. E também me sigam no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Esse aí porque a gente parou na parte lá no primeiro vídeo em que eles chegam no Barrador, certo? Eles estão descendo do elevador, Jairo e Monique estão com Henri no colo, um Henri lívido, um Henri pálido, um Henri que não segura na mãe, um Henri que está visivelmente ali numa condição em que será depois colocada como já sem vida, tá? Porque apresentava algumas coisas como o famoso trismo, que quem acompanha o caso escuta o tempo todo, que é a rigidez da mandíbula. A mídia vai ficar sabendo, né? Vai vazar a foto que a Monique está descendo com Jairo às 4h09 da manhã, tá? Para levar então o menino para o Barrador, menino Henri. Eles estão então levando, né, o Henri para o hospital e eles decidem que vão fazer isso ao invés de fazer o que seria talvez mais fácil, que era chamar uma ambulância. Porém, existe uma explicação de Jairo para isso e eu preciso trazer essas explicações, não é mesmo? Jairo diz que no exercício da medicina, lembra que eu disse para vocês que ele não tinha se formado lá em medicina com muito louvor? Pois bem, ele diz que nunca exerceu a medicina, que ficou com medo de agir ali, fazer alguma coisa errada e que não teria prestado ali os seus primeiros socorros e achou por bem levar o menino para um hospital ao invés de chamar, né, ali a assistência médica, chamar um resgate, chamar alguma coisa, porque era muito próximo. O Barrador ficaria assim de 5 a 10 minutos do Majestic num momento, né, da madrugada, que era 4h09 da manhã, em que não tem nenhum tipo de trânsito, então seria super fácil. E lembrando, tá, estávamos no olho do furacão da C-19, então tinham muitos lugares que estavam em lockdown e a coisa estava pegando nos hospitais. E o Barrador não estava pegando. O Barrador é um hospital extremamente caro, de uma rede chamada Rede D'Or. Então o menino, ele vai ser levado para o Barrador, que ficava a 5 minutos, tá? 5 minutos do apartamento, segundo Jairo. Então eles decidem que vão fazer, né, esse caminho. Porém, a gente já tá vendo ali nas fotos que não tinha muita coisa a ser feita por Henri. Existem várias explicações técnicas para isso, porém ali o que se mostrava era que um Henri, tínhamos ali uma criança que não tinha muita reação, e você vê que a mãe, né, mesmo que depois vai contar para o delegado que estava desesperada, e ele também desesperado, você não percebe esse desespero no elevador. Isso é uma coisa que marca muito nessa cena e também o pedaço ali onde o Jairo tenta fazer uma respiração boca a boca, onde mal você percebe essa respiração boca a boca, não tem nenhum tipo de movimentação também no peito, que é extremamente importante. E por que eu tô falando isso? Não é só um médico, tá, que tem treinamento para isso. Para você fazer isso dentro de um ambiente hospitalar, você precisa de muito treinamento, você precisa de muita especialização, inclusive renovação da especialização de 2 em 2 anos. Porém, existem profissões sim, onde você aprende os primeiros socorros básicos. Eu tenho porque fiz curso, né, de comissário de voo e é uma matéria que a gente tem que estudar, porque é da competência de um comissário de voo fazer manobras de primeiros socorros, mas que não envolve nenhum tipo de medicação, não é a mesma, né, manobra de primeiros socorros de um hospital. Porém, ainda assim se mostra ali um pouco eficiente. Pode causar mais dano, pode não ser tão eficiente como o do hospital,
mas muitas pessoas não são médicos nem enfermeiros e conhecem um pouco de primeiros socorros. Se você conhece, coloca aqui embaixo nos comentários. A questão então é que eles descem, né? Então teriam pegado o carro, teriam saído, né? Feito esse trajeto. O que estranha muito as pessoas é o seguinte: eles teriam ali pegado um carro e ido até o Hospital Barra d'Or. Quando chegam no Hospital Barra d'Or, Monique teria, né, descido desesperada do carro. Eles seguem, né? O Jairinho estava tentando estacionar ali na vaga 231 no estacionamento. O Jairo estava estacionando o carro, Monique pula do carro porque o Jairo foi dirigindo e a Monique foi tentando fazer respiração boca a boca no menino. E isso deixou todo mundo meio impactado, inclusive o Leniel, porque ele disse: meu Deus, mas Monique nunca fez isso na vida, né? E de repente ele se perguntou por que então o namorado dela, que era um médico, não tinha tomado esse posto, mas enfim, foi assim que aconteceu. E aí, o que acontece? Chega no hospital uma criança, vamos lá, vamos realizar essa cena aqui, gente, porque senão ninguém entende nada. Vamos colocar coisa no sentido prático. Chega um vereador de 5 mandatos, tá? Filho do Coronel Jairo, que colocaram nos comentários do primeiro vídeo em massa que todo mundo sabe quem é Jairo e também, né, o Coronel Jairo. Então vamos colocar que essas pessoas também sabiam. Entra Jairo com uma moça que seria sua namorada. Algumas pessoas ainda não sabiam disso porque Jairo tinha algumas namoradas e uma criança no colo. É um vereador que tinha ali, né, um poder muito grande sobre várias pessoas, quase que como até mesmo de abrir estabelecimentos e fechar estabelecimentos, porque depois Monique vai contar sobre isso. Vamos realizar essa situação toda na mão das médicas que estão pegando este menino. Obviamente, na hora que elas viram, elas perceberam, né? Se nós, leigos, vemos aquela foto e já percebemos algo errado, eu acho que médicos têm olhos bem mais treinados para perceberem isso, e nós estamos falando de médicas ali com experiência, médicas de 9, 12 anos de profissão. E aí vem um segundo ponto, era domingo, então não tinha movimento, o hospital não estava cheio. Isso é uma coisa importante, porque isso dá mais tempo para as médicas trabalharem, porque tem uma certa exclusividade ali. Depois isso também vai ser usado contra o próprio hospital, por ser domingo e não ter um contingente grande de pessoas ali para atender, mas isso se mostrou também mentira, porque tiveram pessoas sim que foram chamadas, que estavam de sobreaviso, médicas que chegaram depois, porque essas manobras de ressuscitação vão demorar 2 horas. E aí vem uma outra pergunta: por que 2 horas? Por que não encerrou normalmente ali com 40 minutos, 1 hora, que é o normal? Será que era porque tinha um vereador médico dentro da sala de ressuscitação, onde estava acontecendo as manobras de ressuscitação? Vamos entender. Monique chega desesperada no hospital, diz que o filho não estava respirando, diz que encontrou o menino caído no chão e vai aquela coisa toda e levam o menino. Nesse mesmo momento, 2 pediatras já chegam, cortam a roupa de Henri, que é uma coisa normal, começam a fazer ali alguns procedimentos, outros enfermeiros chegam também, pessoas que estavam de sobreaviso são avisadas, chegam no hospital. Uma das médicas percebe alguns ferimentos no menino, alguns hematomas no menino. Para ser mais exato, gente, hematomas, tá? Uma perto ali do pubis. Tem nome específico para tudo isso, mas isso só confunde a gente. Então, tinha assim uma marca ali entre a barriga e a região pubiana. Ela percebe isso assim que tiram a roupa do Henri. Depois ela também percebe algumas marcas no braço, tá? Nos braços e também perto das pernas. Ela vai continuar a manobra, vai ter um certo momento que eles vão decidir usar um ambu. Vou explicar o que é um ambu. Ambu é aquela máscarazinha que coloca e tem uma bola, assim, que dá uma bexiga, que ficam apertando. A gente vê em filme, né? Mas aquilo é ambu, o nome daquele é ambu. E eles tentam e percebem que perto aqui do nariz do Henri tem machucados, tá? Tá ali machucadinho aqui perto do Henri. Então, colocam ali um ambu no menino. Tentam também injeções de adrenalina e tal. Tentam pegar acesso venoso. Não dá muito certo. Tentam fazer uma intubação e percebem que já tem ali alguma coisa que não tá certa, porque o corpo dele já estava começando a reagir, né, aos aspectos naturais do pós-morte.
essa é a verdade, o menino teria chegado no hospital já cadáver, e isso as médicas relatam inclusive no julgamento. Se ele chegou já cadáver, por que continuaram fazendo isso? Por que foram fazer as manobras de ressuscitação? Por que levaram ele para o atendimento? Porque se elas não tivessem feito isso, sabe o que ia acontecer? Iam dizer que elas foram negligentes e que ele estava sim com vida. E quando a mãe chega no hospital, ela mente. Ela diz, inclusive, que dentro do carro, um pouco antes de chegar no hospital, ele ainda estava ali respirando, ela estava ouvindo ele respirar. Então, as médicas se sentem na obrigação até mesmo de tentar fazer alguma coisa. Gente, se coloca no lugar dessas médicas, é muito difícil. Você tem uma mãe, uma criança de 4 anos, um vereador ali, que já chega na hora e diz, eu quero ficar na sala, quero saber do procedimento porque eu sou médico. Tenho diploma, nunca exerceu a medicina, não faz primeiros socorros, mas quis o direito de estar lá assistindo tudo. E também, durante esse período, durante esse procedimento em que está todo mundo lutando pela vida de Henri, tentando trazer Henri de volta, ele está se comunicando com um homem importante, um executivo importante da Rede D'Or e pedindo favores, pedindo, amigo, preciso de um favor aqui, amigo, preciso que você me dê uma mão aqui, ó, tô com um problema, né? O meu enteado tá aqui no Barra D'Or, tal. O executivo que chama Pablo, então quando esse nome Pablo ele aparece, eu vou colocar somente um executivo. Pablo é acionado via mensagens de WhatsApp para que desse uma ajuda, só que até então eles estão pensando que é uma ajuda porque poderia ter sido alguma coisa relacionada a C19, porque o próprio Pablo, acho que mostrou o telefone para o delegado, porque o delegado fala muito sobre isso, então ele não ia falar se não tivesse visto. O que acontece é que ele manda essa mensagem e o Pablo não consegue visualizar na hora. Ele tenta ligar para o Pablo e ele não atende. E aí depois ele vê as tentativas de ligação e coloca, amigo, desculpa, mas a coisa tá pegando, se referindo a C19. E aí ele fala, mas pode me ligar agora. Quando o Jairo liga, tá, a situação já tá um pouco diferente, porque já é por volta de 7 da manhã. Então agora vamos voltar para a sala onde está acontecendo toda essa manobra, porque enquanto essas ligações foram tentadas, estavam tentando salvar o Henri ou trazer o Henri de volta. Quando o Jairo percebe que isso não vai ser possível, porque ele é médico também, por mais que ele nunca tenha exercido medicina, ele não é bobo, o que ele pensou? Bom, avisa o pai, avisa todo mundo que o menino não está respirando, que está no hospital, e a Monique faz exatamente isso, liga para a Liniel, tá? Por volta ali de 4 e pouco da manhã ali, liga para a Liniel, para ser mais específica, 4h50 da manhã, e o Liniel tá fazendo o quê? Esperando ali um veículo de aplicativo para ir para Macaé, que era onde ele trabalhava embarcado, e, enfim, ir trabalhar, porque ele tinha entregado o menino às 7 horas lá para Monique, o menino vomitando, não queria ir para o apartamento, ele estava triste com aquilo, só que ele já tinha se acalmado um pouco. Por quê? Quando ele entregou o menino, o que a Monique fez? Sobe, dá um banho no menino, né, e manda uma foto e diz, olha, ele já se acalmou, aquela coisa toda, o menino já de pijama, com a mãe e tal, e ele tava tranquilo. Aí a próxima ligação da Monique é, venha para o Barra D'Or, porque o Henri não está respirando. Quando o Leniel chega no hospital, o Leniel também é direcionado à sala onde tudo está acontecendo. O Leniel era uma pessoa que estava muito voltada para a religião naquela época, porque eu não sei se agora continua, mas voltou por causa da separação. Então ele começou a participar de células, tá? Ele é evangélico, então ele começou a orar muito, tá? Caiu de joelhos e começou a pedir pela vida do filho dele, muito desesperado. Viu o empenho das médicas, viu o empenho de todo mundo em trazer o Henri de volta e pedindo, pelo amor de Deus, que elas não desistissem. Em meio a isso, as médicas não tiveram coragem também de parar, até que teve uma hora que não teve jeito, quando foi exatamente 5h42, foi atestado então o óbito de Henri. Tudo bem, o que aconteceu? Foi feita aquela coisa toda de conversar com os pais, né, com o pai, com a mãe, Jairinho ali pelas redondezas, e aí o que vai acontecer é que uma médica, né, ele vai virar e vai falar, mas vem cá, doutora, o que aconteceu com o meu filho? Ela diz, olha papai, ninguém sabe, então é o seguinte, o corpo do seu filho precisa ir para o IML para descobrirem qual é a causa, né, do óbito. Ele diz pro IML, ele achou aquilo tudo muito, né, assim, extremo. Ele falou, mas não foi uma queda? Ele não se engasgou, alguma coisa assim?
Ela diz, olha pai, não. Antes disso eles teriam perguntado para o Liniel se tinha algum histórico, né, na família de doença, essa coisa toda, que isso é de praxe. E lembra que eu contei para vocês na primeira parte que o Henri tinha nascido com um probleminha cardíaco que foi corrigido e tal. Só que parece que a família do Liniel tinha esse histórico. E aí ele pega e fala, mas será que foi alguma coisa do coração? Ela diz, não acredito que seja, mas precisa ser levado para o IML. Inclusive, você vai ter que fazer ali um boletim de ocorrência. Isso já quem vai falar já é assistente social, porque aí já começa a chegar mais gente. E ele diz o seguinte, mas por que tanta coisa? Por que tem que fazer boletim? Por que tem que ir para o IML? E aí ele recebe a seguinte informação. Vimos alguns sinais e isso pode mostrar que não foi uma morte natural. Pode ter sido um homicídio. Ele teve que ir para a sala e encarar todas aquelas pessoas, mas até então ele não tinha a menor ideia do que poderia ter acontecido. Ele também nunca ia imaginar que aquilo poderia ter partido de Monique, talvez até nem mesmo de Jairo. O Jairo estava lá também, teria abraçado o Liniel, dado ali os sentimentos para o Liniel. O Liniel estava muito fragilizado e nesse momento Liniel liga para um amigo chamado Sigmar. O Sigmar, ele era um policial civil e também participava da célula ali da igreja que o Liniel fazia parte. O Sigmar pega e começa a ajudá-lo. Nesse momento, o Jairo diz, ó, Monique, vamos embora, tá? E você, Liniel, faz o seguinte, você cuida, tá, da parte aí do IML, boletim de ocorrência, e a gente cuida do enterro. Mas que por volta ali de 7 horas da manhã, o Jairinho teria saído, tá? Ele teria saído do local e tinham câmeras de segurança de um posto de gasolina que teria flagrado ele lá. E aí algumas pessoas acreditam no seguinte, que ele estava com medo de um flagrante. Então eu achei estranho, porque ao mesmo tempo também existe uma versão de que ele teria ido embora com Monique, mas aí existem mensagens no telefone de Monique perguntando onde ele estava. E ele disse que estava no posto de gasolina e que ele não estava se sentindo bem, ele tentou buscá-la, que ele estava tonto e que a Cristiane, a secretária dele, iria ajudá-la, levá-la para casa e etc. Só que também teve uma conversa em que dizia o seguinte, vocês dois podem fazer outro filho. Só quem ouviu isso teria sido o Liniel e parece que quem segurou um pouco a barra teria sido o Sigmar, porque ficou com medo ali de uma briga entre os dois, né, no momento em que estava todo mundo fragilizado. Porém, isso é uma coisa que fica, né, de farpa, não dá para entender nem colocar como verdade. Um jura que ouviu, outro jura que não disse. E aí é que fica, né, essa coisa toda. Câmeras de segurança poderiam provar isso? Poderiam, né, mas elas não existem. Assim que o dia amanhece, então, Monique segue para casa e o Liniel segue para a 16ª, tá? Quando esse corpo ele chega, quem vai acabar pegando ali, né, o serviço é um homem chamado Leonardo Tawil, um perito de mais de 20 anos de serviço na Polícia Civil. Então ele pega e em 44 minutos ele faz ali toda, né, a necrópsia do menino. Óbvio que ele precisava de mais informações, é quase como se fosse uma necrópsia inicial, tá? Eu tô falando para pessoas como eu, que estão tentando entender sem o juridiquês e os termos tão técnicos. E aí o que acontece? Depois disso tem todo um procedimento, umas fotografias, você precisa receber também um laudo do hospital, tem muita coisa que precisa ser colocada. Quando esse material chega, ele vem, né, contando como o menino chegou no hospital e o que a mãe relata. E aí o perito chega à conclusão de que não tem como, aquilo não faz sentido. A mãe conta uma história, o corpo do menino conta outra, né? Aquela velha máxima que eu sempre falo aqui no canal. E aí eu vou ler para não correr o risco, tá, de errar qualquer coisa que tenha acontecido aí no laudo do Dr. Leonardo Tawil, que vai ser rebatido e que inclusive vai ser refutado por Sami. Quem é o Dr. Sami? Dr. Sami é um perito contratado pela defesa de Jairo para rebater o laudo do Dr. Leonardo Tawil, e isso foi feito sim, tá? No plenário, ouvido pela juíza, o debate foi público e visto pela internet, então eu acho importante colocar isso aí, o que o Dr. Leonardo Tawil colocou no laudo, inicialmente pelo menos. Primeiro, coloca-se como morte suspeita, então recebe-se as informações e Leonardo Tawil escreve o seguinte inicialmente: lesões no corpo, tá? Múltiplos hematomas na barriga e braço, infiltração hemorrágica no cérebro, na região parietal direita e
occipital, parte da frente, lateral e posterior à cabeça, edemas no cérebro, grande quantidade de sangue no abdômen, contusões no rim direito, contusão pulmonar, laceração no fígado e hemorragia na parte de trás da cavidade abdominal. Depois vão dizer que esse laudo não bate, porque vai ser colocado ali que tiveram em torno de 23 lesões, que eles chamam de lesões contundentes, né? O que seria uma lesão contundente? Que alguma coisa exterior causou, então alguém fez, alguém causou ou alguma coisa, pode ser uma batida, mas não vem do próprio corpo da pessoa, então foi provocado. Isso é uma ação contundente. Isso vai ser rebatido várias vezes porque vão colocar que muitas dessas lesões foram devidas às manobras de ressuscitação que as médicas ficaram incessantemente fazendo, tá? Isso vai ser muito colocado em julgamento, já tô até preparando vocês para isso. Daniel recebe, primeiramente, este laudo do IML, até porque ele estava esperando a liberação do corpo para poder fazer todos os preparativos para o sepultamento, e Monique ligando incessantemente para ele, para poder saber aí quando ia liberar, quando não ia liberar, e também recebe uma visita de um perito que iria olhar a casa dela dentro desse meio tempo, porque uma vez saindo essa conclusão de morte suspeita, o que vai acontecer? O delegado, ele já estava de olho, então ele já estava prestando atenção nas coisas, e aí, né, que ele já manda alguém para fazer pelo menos ali uma coisa mais superficial, mas já dá uma olhada no apartamento. É aí, né, que a gente fala: a bagunça é um problema, mas o excesso da limpeza também, seja em qualquer situação, né? Existe algo errado ali, porque é justamente isso que os peritos, né, inicialmente vão encontrar. Um excesso, mas um excesso muito grande de limpeza. Estava tudo extremamente limpo, tudo em seus lugares, mas tudo mesmo. Eles disseram até que não encontraram sacos de lixo, como se não tivesse movimentação na casa, como se ninguém morasse na casa. E lembrando, tanto Jairo quanto Monique foram pegos no meio de uma madrugada, totalmente assim, sabe, desprevenidos, teriam deitado na cama, então a cama era para estar desarrumada, roupas provavelmente estariam de pijama, as roupas foram trocadas, não se encontrou nada. Então tudo isso gerou bastante estranheza nas pessoas que fizeram ali, né, a perícia ali inicial no apartamento. Até então não tinha nada que dissesse assim, olha, procurem, né, outras coisas que se acha com luminol, né, que sangue, etc. Então foi feita aí essa pequena essa pequena olhada no apartamento. Quem acabou estando lá, quem estava lá era a Monique, parece que Cristiane também, que era essa secretária de Jairo, que vai configurar bastante nessa história, desculpa aí, mas tenho que falar. E aí sai o laudo do IML. Na hora que o Leniel lê o laudo do IML, ele fala o seguinte, né? Tá, teve a liberação do corpo, teve tudo, mas vem cá, o que é isso? Ele começa a ler essas coisas todas que eu li para vocês e ele ficou simplesmente pensando, mas o que quer dizer tudo isso? É bem difícil, né, de uma pessoa leiga entender. Vamos lembrar que o Leniel é um engenheiro, né? Então aquilo ali bugou o cérebro, ele tinha acabado de perder o filho dele. Então ele teria pedido algumas explicações ali pela delegacia. Não vamos comprometer ninguém e teriam dito o seguinte para ele: pai, na verdade a morte do seu filho não foi uma morte natural, tá? A morte do seu filho, pelas descrições que temos aqui, é o equivalente a uma criança que cai do terceiro andar. Com essa informação, ele precisou segurar a onda, porque aí ele já sabia que aquilo ali ia partir para uma investigação, mas tinha todo um sistema de enterro, dor, luto para se passar. Mas ele já sabia que tinha alguma coisa errada naquele momento, e é aí que a gente vai para as partes que são mais complexas. Por quê? O corpo vai ser liberado, então vai ser montado ali todo o sistema de enterro, vai ser feito numa capela que a Monique não quer, porque a Monique tem medo que o lugar, por ser um lugar mais humilde, atraia muitas pessoas, não tinha muita segurança, ela queria um outro local que Jairo teria reservado, e aí Leniel bate o pé, diz que não, que vai ser lá, ela quer caixão fechado, o Leniel diz que não, que de jeito nenhum, que o filho dele era lindo e ele não queria o caixão do filho dele fechado, né? No dia 10, então, acontece, né, esse processo super doloroso para a família, que é o sepultamento. Os avós, né, maternos não aparecem porque não querem participar daquilo, é muito triste de fato. E do Monique chega no local
e não tem como não ser percebida. Ela estava com óculos escuros, cabelo arrumado, unhas pintadas e um belo conjunto preto com botas de salto alto pretas que não passaram despercebido para as pessoas. Quando finalmente, né, acontece o sepultamento, Leniel chega próximo, um pouco antes de colocar, enfim, né, o caixão para ser fechado, tudo e tal, e descer, né, de fato, Leniel faz a seguinte promessa para Henry. Ele diz: eu vou descobrir a verdade, eu prometo. Ele começa a fazer algumas perguntas para Monique do tipo: vem cá, aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo? Primeiro são essas conversas, primeiro são essas coisas, né, mais tranquilas e tal. Vem cá, me conta, né? A pessoa tenta perguntar, até porque ele não era inimigo da Monique. Então é uma coisa complicada, uma pessoa que você viveu a vida toda, era tudo muito recente, separação, tudo era muito recente. Ela teria ido morar com o vereador no fim do ano, então assim, tinha pouquíssimo tempo, era março ainda. Então, Leniel ainda estava tentando se acostumar com aquela situação toda. Que dirá Henry, né, no meio de tudo isso? E Monique sempre dizendo: para com isso, não aconteceu nada, a gente vivia super bem. E ele, porque ele já tinha ali a notícia do laudo, e aí ele começa a falar com Monique sobre o laudo. Até então, ninguém, né, na imprensa, nem nada, começa a falar sobre isso, mas aí, simplesmente, a coisa vai mudar um pouco, porque o delegado Henrique Damasceno vai acabar, né, tendo ali em mãos esse processo e vai começar ali a olhar o laudo, olhar as coisas e vai dizer: bom, precisamos fazer algumas investigações. Essas investigações é o que eles chamam de diligências, né, são coisas que precisam ser feitas para poder checar, né, outras coisas. Então ele começa assim: bom, vamos conversar aí com algumas pessoas, inclusive com Jairo e Monique, porque essa morte é estranha. E também com Leniel, com família de Monique, família de Jairo. E aí, gente, a gente tá falando de gente grande, né? A gente tá falando do coronel Jairo, um coronel que todo mundo conhece no Rio de Janeiro. Jairo era um vereador que inclusive fazia parte do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Isso tudo seria algo que seria midiático e as pessoas sabiam disso dentro da delegacia, então todo mundo já estava agindo com cautela. Tanto as imagens da câmera de segurança do Majestic, como também do Quintal Nicolau, que teria sido um parque de diversões, meio, né, local ali de brincar, que o Leniel teria passado a tarde com o menino, então isso também era importante, ele queria saber se não podia ter partido do Leniel, e também imagens da câmera de segurança do Barrador, que era o hospital que tudo aconteceu. Durante esse período ele fala: bom, agora eu quero os depoimentos, então depoimento do pai, depoimento da mãe, depoimento do padrasto, depoimentos, e da babá, né, da babá também. Então chama todo mundo. A babá, ela teria, né, dado uma versão que depois ela vai dizer que teria sido ensaiada, mas ela diz que a família era uma família tranquila, perfeita, que se dava muito bem e que nunca tinha visto nenhum sinal de agressão dentro daquela família. A mesma versão vai ser dada pela psicóloga, pela professora e também pela outra funcionária, Leila Rosângela. Quando algumas pessoas começam, né, a levantar essa situação, o que poderia ter acontecido com esse menino, todo mundo acha um pouco estranho e tal, e começa esse levantamento da polícia, e a polícia diz que vai investigar o caso, sai a primeira ali reportagem, né, a primeira notícia de que teria uma investigação sobre o caso do menino Henry. Nesse momento, as coisas todas começam a mudar. Então, depois do enterro, o que vai acontecer é que Monique vai morar na casa da mãe e do pai e o Jairo volta para a casa do pai dele. Então, tudo isso, né, começa também a ser verificado e eles começam sim, tá, a ser também, eles começam a tomar conta ali do que eles estão fazendo. Eles sabendo que a polícia pediu câmeras de segurança e etc, eles acham melhor então, né, destinar um advogado. Quando são chamadas a prestar depoimento, muitas pessoas chamam um advogado para poder auxiliá-las com tudo isso, quando são pessoas, principalmente pessoas leigas, né, com relação, nunca pisaram em uma delegacia. É o advogado André França Barreto, que teria sido advogado também do coronel Jairo, e começa a tomar conta ali de tudo isso.
Ele entra com um pedido de... Primeiro, eles estipulam uma data em março, uma data, né, anterior a 17 de março, para poder ter ali a prestação do depoimento. E um pouco depois, né, do sepultamento. Porém, ele consegue, né, adiar isso. Então, ele consegue sim, né, levar essa data para o dia 17 de março, às 2 da tarde, para que ambos prestem depoimento. E aí, o que vai acontecer, gente, é o seguinte... Vão existir, né? Vão acontecer algumas ligações para pessoas influentes, importantes dentro da política, que vão se negar a ajudar Jairo, tá? Do tipo, olha, cara, você fez o BO, você assume, e aí essas coisas vão ser descobertas depois, vão ser citadas, inclusive, nos julgamentos. Então, é bem difícil de você falar assim, bom, não houve, né, nenhum movimento para procurar pessoas influentes. Primeiro tivemos o Pablo, do hospital, que se negou, né? Porque quando finalmente ele diz, ó, me liga, o Jairo diz para ele, né? Olha, o meu enteado perdeu a vida aqui no hospital, eu queria que você liberasse, desse um atestado de óbito aí para que a gente pudesse fazer todo o procedimento do enterro rápido. E o Pablo pede o nome e a idade do menino, e aí, obviamente, Pablo conta, né, para a polícia que verificou com as médicas, e as médicas disse, é suspeito, tem sinais de maus tratos, e eu não acho que seja uma boa ideia liberar, né, isso. Isso tem que ir, sim, ali para o IML. Então, Pablo para de atender as ligações do Jairo, sacaram? Então, assim, ele não quis se meter. Também tem a questão de que o governador poderia ter acobertado tudo. E aí a própria equipe de investigação vai desmentir isso na coletiva de imprensa que vai acontecer futuramente, porque, inclusive, o governador, além de não ajudar em nada, ainda disse o seguinte, tá? Ajudar Jairo, no caso. Eu vou dar aí para vocês um equipamento que vocês estão pedindo há muito tempo para poder resolver essa questão de decifrar mensagens apagadas, conseguir pegar aí esses dados que vocês não conseguem, estão pedindo há bastante tempo, que era o software israelense que todo mundo escuta falar, que chama Cellebrite. A versão Cellebrite, ele pediu inclusive o Cellebrite Premium, que é o melhor, praticamente ele é capaz de recuperar qualquer coisa que foi apagada e entrar praticamente em qualquer sistema ali operacional. É o melhor aí disponível esse software israelense. E aí o que vai acontecer? Também começam ali, né, algumas movimentações com o advogado começa a acompanhar e começa a treinar também a Monique e o Jairo. A primeira vez que a polícia entrou, ela não encontrou nada, depois a polícia vai fazer uma nova, né, vai passar de novo no apartamento do casal para passar luminol e essa coisa toda, para ver se não tem sangue, esse tipo de coisa. Acontece que a perícia não encontra isso, mas ela encontra portas-retratos que elas tinham visto, né, e fotografado, registrado ali na primeira vez, modificados. Fotos que tinha apenas o Henry ou fotos que tinha o Henry com o pai tinham sido modificados com fotos de Henry com Jairo e Monique, como se eles fossem de fato uma grande família. E não foram poucos. E do lado, na mesa de cabeceira, tinha um livro de guia prático de primeiros socorros, né, que era de uma universidade, um guia de uma universidade paulista. Então, tudo ali pareceu um pouco diferente para os peritos. Então, é por isso que eu falo, para olhos treinados, um pinga é uma letra e aí rapidamente se forma uma frase. André, né, o doutor André França fazendo o papel dele, fazendo a defesa. Então, vamos lá, vamos ensaiar isso aqui, porque dia 17 vocês vão ter que estar lá, né, para prestar depoimento. E vem dúvidas, que roupa eu visto, né, que eram as dúvidas de Monique. Eu visto o macacão preto ou branco? Veste a roupa, manda a selfie, né, pro advogado. O advogado diz vista branco. De fato, eles vão até o doutor André França pouco antes do depoimento, então às 11 horas da manhã, e aí tudo, né, é combinado, dão depoimento, e Monique conta a seguinte história. Ela conta que depois que ela pegou, né, o Henry, ela teria dado um banho no Henry, mandou uma foto para o Daniel por volta de 10h30 da noite e o menino estava bem. Ela estava assistindo uma série com o Dr. Jairo, que era Narcos. E ela teria continuado assistindo aquela série na Netflix, na suíte do casal. Então, não sei se pelo tamanho da TV ou pela acústica, acabava o som vazando com mais facilidade. E o menino teria acordado por 3 vezes e ela teve que colocar ele de volta na cama. Então, ela decidiu ir para o quarto de hóspedes para que fizesse menos barulho, né, para que o menino pudesse dormir bem.
Nesse período, ela diz, né, que por volta de 1h50, Jairo já estava dormindo e que logo depois ela adormece. Quando, de repente, ela escuta um barulho, ela acorda e vai para o quarto do Henry. Nesse momento, ela encontra o Henry caído, né, no chão e que ele estava com as extremidades frias, tentando respirar sem conseguir. Nesse momento, ela grita, Jairo, Jairo, me ajuda, tá acontecendo alguma coisa com o Henry. O Jairo levanta tonto e vai até o banheiro, né? Enfim, faz xixi, vai ver o que a namorada tá gritando lá e percebe que o menino não tá bem, tá tentando respirar, não tá conseguindo e está gelado. Nesse momento, Jairo toma a seguinte decisão, que era mais fácil levá-lo para o hospital do que tentar fazer uma manobra e acabar dando errado, porque ele não queria machucar o menino, então ele levaria de carro. Levam o menino para o hospital. E aí vem uma outra coisa, ela diz o seguinte também, que ela teria dispensado a empregada no dia seguinte, então não tinha sido feita nenhuma limpeza no apartamento. E ela também teria dito que Jairo tomava remédios para dormir, então, né, era uma coisa ali que ela tinha certeza que ele estava dormindo, porque assim que ele tomava, né, o remédio, ele dormia. Bom, e aí vem a vez de Jairo. Jairo conta toda a história de Monique da mesma forma, conta que eles teriam tomado vinho, conta ali algumas coisas um pouco, né, ali só que corroboram um pouquinho mais e conta também sobre seus remédios, e aí começa uma certa força nessa questão do remédio. E essa questão do remédio depois, gente, muito sinceramente, me levanta a lebre no depoimento do Coronel Jairo, que diz o seguinte: Jairo, quando toma esses remédios, nada o faz acordar, porque ele queria provar o seguinte, que depois que o Jairo tomou o remédio, ele não poderia ter acordado para fazer nada para o Henry. Mas ao mesmo tempo a gente pensa que se ele tinha dormido a 1h50, 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, ele ainda estaria muito tonto desses remédios. Eu, sinceramente, fiquei com essa dúvida, né? Mas, enfim. E aí, o que acontece é que prestam esses depoimentos, a coisa toda, né? Enquanto ela espera o Jairo, ela teria tirado algumas fotos, mandado para o advogado. Depois que tudo termina, ambos entram no carro do André França, né? O advogado, Dr. André França, e vão embora. Naquele dia, ela teria ficado com as orelhas levantadas. Ela achou que tudo estava sendo muito manipulado para o lado dela. Então, ela disse o seguinte: bom, vou começar a procurar um advogado. Naquele dia também, né, o doutor André França teria dito o seguinte para ela: olha, o Cabrini teria chamado a gente para poder, né, entrar ali e fazer uma entrevista com ele. E eles aceitam fazer essa entrevista porque ele disse que seria bom para o casal. O tiro sai pela culatra, como sabemos, porque temos ali um casal contando a história do que aconteceu e que aquilo foi um divisor de águas. Aquela entrevista foi um divisor de águas. Foi quando muitas pessoas começaram a levantar esse caso. Foi quando as pessoas começaram a estranhar tudo aquilo. Cadê? E cadê a babá? E se aconteceu alguma coisa? Começam a levantar coisas sobre Jairo, sobre a família de Jairo, começam a levantar coisas sobre a vida de Monique, o pai, e aí tudo sai um pouco de controle. E essa entrevista aconteceu dentro do apartamento do Dr. André França, isso também tá no livro, essas coisas estão no livro, tá? E aí eu lembro, isso sou eu que lembro, que as pessoas estavam muito sensíveis a esse assunto, inclusive porque tinha acontecido algo também semelhante num outro evento, um caso anterior. Depois que sai dessa entrevista, a repercussão da entrevista foi péssima, principalmente para a Monique. Então a Monique ficou muito descontente com aquilo, ela viu que as pessoas estavam colocando ela numa berlinda muito grande, colocando ela como culpada e tendo muitas desconfianças dela, e o que a Monique faz é o seguinte: entrar no Google e começar a procurar advogados. E ela chega para o Jairo no dia 18 e diz o seguinte, é o que está no livro: vou procurar advogados, não quero mais a defesa do Dr. André França, porque é o seguinte, eu não me sinto defendida. Eu estou percebendo que ele foi contratado para defender você e ele está defendendo apenas você. Ele tenta dissuadir a Monique disso e, ao que tudo indica, também conseguiu, porque vai demorar um pouco ainda para essa defesa ser substituída. Eles vão levar o relacionamento, então, como se fosse um casal que estivesse passando por tudo isso juntos, por essa injustiça juntos, e o que vai acontecer é que também essa história vai acabar caindo, né, na Câmara, né, dos vereadores. Depois de uns dias, né, mesmo tentando trabalhar normalmente, Jairinho vai ser exonerado do cargo.
E aí já muita coisa recaía sobre Jairinho, porque tem aí as imagens da câmera de segurança que mostra o Henri, que mostra eles descendo, que mostra várias coisas. E aí a tese que a própria Monique colocou de que ela acordou 3h30 da manhã e eles percebem que eles só descem o elevador às 4h09, e aí se pergunta o que foi feito em 39 minutos de intervalo. Nesse momento que o Dr. Henrique Damasceno faz uma reunião com os, enfim, né, com todos os policiais que estavam ali no contingente dele, e fala o seguinte, tá? Isso foi em 26 de março. Ele diz: vamos fazer uma busca e apreensão em todos os 4 endereços que eu estou dando para vocês, que era a casa do Leniel, a casa da mãe da Monique e do pai da Monique, que era onde a Monique estaria, e também da babá, tá? Da babá Tainá também, para apreensão de telefones e conversa e, enfim, um monte de coisa. E aí começa-se então uma investigação muito aprofundada, e também aparelhos telefônicos são recolhidos, as pessoas fornecem assim de forma, né, voluntária as senhas, e a única pessoa que não vai fazer isso é o Coronel Jairo, que não tinha telefone celular, porque ele disse que durante a investigação, né, do lado da Operação Furnas da Onça, eles teriam levado o telefone dele e nunca teriam devolvido, então ele nunca teve outro celular. E também tinha a questão de que Monique e Jairo não tinham sido encontrados, e isso deixou, né, a polícia um pouco desconfortável. Em posse do celular de Tainá, o que vai acontecer é o seguinte: ele primeiro vai pedir uma reprodução simulada, vai acontecer uma reprodução simulada. Jairo e Monique vão ser sim convocados a participar, porém não vão querer, e é um direito deles não querer participar da reprodução simulada. Então isso é um passo importante e faz parte também de uma investigação, mesmo que pouco se falem sobre isso durante pelo menos as oitivas aí do julgamento. E aí depois disso o que vai acontecer é, mais uma reunião vai acontecer. Por quê? Eles vão verificar no telefone da Tainá o seguinte: existiram pelo menos 2 momentos em que sim era provado por prints, mensagens entre ela e a patroa Monique Medeiros, em que ela estava avisando sobre os maus tratos de Jairo com relação a Henri. E aí, nessa hora, o delegado diz para ela: vem cá, eu tô com esses prints, você vai prestar um novo depoimento, porque você mentiu no primeiro depoimento, você disse que tudo era uma maravilha, que a família não tinha nada de errado. Era a famosa frase que as pessoas colocaram, a família Margarina. Nessa hora eu lembro que quando surgiu o novo depoimento da babá, isso saiu na mídia e todo mundo começou inclusive a falar: caramba, ela é muito ponta firme, porque ela foi lá, ela teve coragem de ir contra, né, toda essa galera aí, né, rica e poderosa e tal, e contou a verdade. Por quê? Ela contou que, na verdade, ela teria sido contratada, que a família dela fazia serviços já para a família do Jairo há bastante tempo, ela teria ido indicada por Thalita, irmã de Jairo, para tomar conta de Henri. E ela disse o seguinte, que desde o começo era tudo muito conturbado, tinham muitas brigas, muitas discussões entre o casal, e que também o Henri reclamou algumas vezes, e ela presenciou pelo menos por 2 vezes situações abusivas. E a primeira delas teria sido um dia em que a mãe estaria jogando vôlei, porque ela tinha personal trainer, preparador físico, fisiculturista. Isso ainda é discutido, para vocês terem uma ideia, em plenário. A coisa chegou a nível 5ª série nas oitivas, tá? Então, ela tinha essas aulas aí de preparo físico, e durante o jogo de vôlei que ela estaria fazendo, o menino ficou em casa com a babá. Nessa hora, Jairo chega e ele começa a chorar, que ele quer a mãe dele. Gente, definitivamente ele não queria estar perto de Jairo, tá? Essa é a verdade. Então ele começa a chorar e Jairo diz pra ele que ele está atrapalhando a vida da mãe, porque a mãe estava fazendo as coisas dela e ele ficava chorando porque ele era muito mimado. E começa depois, também vai para um outro lugar e fecha a porta do quarto, leva o menino, aumenta o som, e depois o menino sai de lá meio tonto. E a babá pergunta para ele: o que aconteceu, Henri? Ele diz: nada. Ela fala: conta para mim. Ele diz: eu não lembro, eu tô com soninho. Depois, a segunda, né, vez que ela percebe isso, e que fica muito claro nos prints recuperados pelo Celebrite, é o seguinte: no dia 12 de fevereiro, como eu havia dito para vocês, então 24 dias antes do que aconteceu com Henri Borel, houve sim uma conversa, e não foi uma conversa nada
curta. Shopping aí para poder fazer procedimentos de beleza, né? Hidratação de cabelo, manutenção de mega hair, unhas e etc. E quando chega no local, a Tainá estava com o Henry no apartamento. Ao que tudo indica ali, não era para Jairo chegar, porém Jairo chega. Então, quando Jairo chega, automaticamente Tainá avisa Monique, Jairo está em casa. E Monique diz, o que ele tá fazendo aí? Então, se ela pergunta o que ele tá fazendo aí, é porque não era para ele estar lá. Ele teria chegado com alguns materiais, que era porque eles iriam fazer uma viagem para algum lugar, né? Algum lugar aí que precisava de lanterna, barraca e tal. E ele disse que ia mostrar essas coisas para Henri. Leva o menino pro quarto, fecha a porta e aumenta o som de desenho animado. A babá vai e começa a trocar mensagens com a Monique dizendo, olha, eles estão fechados no quarto. Monique diz a seguinte frase, meu Deus, coitado do meu filho. E começa ali um jogo entre as duas de tenta perguntar para ele o que aconteceu, né? Depois que sai do quarto. Onde o Jairinho tá, o que ele tá fazendo? E ela continuando os procedimentos dela lá. Até que chega um momento que o menino sai do quarto e ela fala, olha, eu vou tentar dar um banho nele para ver se ele se acalma. Durante o banho, ele diz, né, que o tio teria dado uma banda nele. A banda seria uma rasteira e que não era para lavar a cabeça dele porque estava doendo. Este filho, Pi, vai me pagar. Ele vai ver só o que eu vou fazer. E aí existem até algumas mensagens que dá a entender que Monique, na verdade, estava juntando ali algumas provas para de repente tentar fazer com que ele pagasse tudo, porque tem uma parte em que ela fala nos prints o seguinte, ele vai sair de casa, ele vai isso, ele vai aquilo e pode ficar despreocupada porque ele vai continuar pagando tudo e aquela coisa que não dá para saber se pode ser uma mistura de raiva e tal. Monique era uma pessoa forte, né, mas era uma pessoa também ambiciosa e o menino no meio dessa situação como garantidor de repente do que quisessem fazer. Um queria fazer, né, esse tipo de coisa com o menino e o outro queria de repente receber uma vantagem com isso. Então assim, é bem difícil defender isso aí, mas vamos lá. Monique então diz o seguinte pra babá, leve ele para brincar, leve para o shopping. O menino não queria ir para lugar nenhum. Depois Jairo sai e aí ela diz, olha, ele saiu. Ela fala, então fala pro Henri que ele foi trabalhar para ver se Henri se acalma. Tudo bem, foi feito dessa forma, ela chega por volta de 7 horas ali com a unha borrada, acabou borrando a unha porque fez tudo correndo, né, porque tinha que terminar, e reclama que a unha estava borrada e tal. Também tinha mencionado, né, isso foi entre vários momentos ali dentro do salão, e ela também teria dito o seguinte, desse jeito eu vou ter que colocar câmeras de segurança, mas precisa ser num lugar onde ele não perceba e ele é muito observador. E nesse momento a Tainá diz o seguinte, eu tenho na minha família pessoas que colocam essas câmeras, se você quiser eu posso te ajudar. Ela fica de fazer um orçamento ali de quanto ficariam essas câmeras, porém essas câmeras nunca foram colocadas. Depois ela volta para casa, reclama da unha, vida que segue, o menino é entregue depois em março e tudo isso, né, vai ser fonte para o segundo depoimento de Tainá. Tainá conta que tudo isso aconteceu, ela relata, tá, com suas próprias palavras. Teria também uma conversa dela contando, né, como aconteciam os maus tratos para o noivo, que tinha também, parece que, alguma ligação de emprego, alguma coisa assim com a família, e a mãe dela também trabalhava na casa da família. Então, era uma situação difícil, né, ali em questão esse negócio de cabide de emprego. E aí o que vai acontecer é que ela vai falar assim para o delegado, que ela e também a Leila Rosângela estiveram no escritório do Dr. André França, que teria instruído ambas, né, a falarem o seguinte, que tudo era normal, mas quem teria dado a palavra final teria sido Monique, que teria dito, eu quero que vocês cheguem lá, quando elas perguntam, vocês querem que então a gente fale o quê? E ela diz, tudo era normal, tudo era perfeito, família Margarina. E aí isso teria ido para o depoimento, o primeiro depoimento de ambas. Então aí se
presume que estava tendo, né, pessoas estavam sendo coagidas para mudar seus depoimentos. O delegado também queria ouvir, parece que a funcionária que cuidou do cabelo, né, a cabeleireira cuidou da Monique no salão, porque em alguns momentos essa pessoa também viu as mensagens acontecendo, porque algumas foram em videochamada. Mas, porém, foi muito difícil encontrar essa mulher, encontrar essa profissional, parece que ela não teve muita coisa para dizer, mas foi difícil encontrar aí pessoas para falarem, mas também, né, o doutor Henrique Damasceno conseguiu, né, o delegado do caso, o delegado que fez o delegado responsável pelo caso, chamou também psicólogo, chamou todo mundo, tinham dito que não tinha acontecido nada, assim como Tainá, mas quando o depoimento de Tainá entra na imprensa, a casa cai, geral. Acontece que eles tinham descoberto também, né, vão descobrir ali que tinha algumas buscas por destinos, tá, destinos, e ao que tudo indica, eles não estavam conseguindo encontrar sim com tanta facilidade. Eles teriam encontrado Jairo junto com Monique, coisa que eles já não estavam mais morando juntos, dormindo na casa da tia do Jairo. A tia do Jairo morava na casa que era da avó do Jairo e os dois estavam lá. A polícia chama, né, como nenhuma operação policial, assim, em questão de busca, né, pode ser feita durante a madrugada, eles vão com 20 policiais, o doutor Henrique Damasceno estava lá também, a doutora Ana Carolina estava lá também, que também é outra delegada do caso, e chegam até o portão. Quando chegam no portão, esperam às 6 da manhã, tocam a campainha, ninguém atende. Então eles tocam novamente, ninguém atende, e aí eles pulam o muro, pula portão e começa toda uma operação, gente. Eles entram no primeiro andar, não encontram ninguém. Nesse momento, alguns policiais estavam passando quando de repente viram que 2 celulares voaram do segundo andar da casa, o que seria ali como se fosse um banheiro ali. E os celulares caíram, e aí eles pegaram esses celulares e avisaram, olha, tem alguém no segundo andar porque acabou de voar 2 celulares para cá. E é nesse momento que eles sobem, encontram Monique, né, com camisão, calcinha, Jairo de bermudão, enfim, como se estivessem acordando. Depois vão dizer que aqueles celulares não eram deles, não teria sido eles que teriam jogado os celulares pela janela, mas depois o próprio Jairo, em depoimento, né, foi o último depoimento ouvido, vai assumir que colocou sim os celulares na janela. Então são presos os dois no dia 8 de abril, e no dia 8 de abril também é feita uma coletiva de imprensa, tá? O delegado faz uma coletiva de imprensa explicando toda a investigação e explicando como, né, está ali para ser concluída a investigação, porque afinal de contas ainda tinha muito material para ser verificado, mas que eles precisavam da prisão preventiva dos dois, porque eles estavam, né, coagindo algumas pessoas, então tem, né, entra como, tinha também fraude processual, coisa ali, né, ao longo do processo, de impedimento mesmo que as pessoas dessem as suas versões de acordo com o seu poder ali, né, a sua influência. E também surgiram mais coisas que foi perguntado também na coletiva de imprensa. 2 ex-namoradas do Jairo, tá? Elas tinham entrado em contato primeiro com o Liniel, depois com a polícia. E aí o que aconteceu? Foi recebidas denúncias de abusos com os filhos delas, o mesmo tipo, nenhum de outra natureza a não ser emprego de violência. E todas relatavam coisas extremamente parecidas, inclusive o filho de uma fazia algo muito semelhante que o Henry, que era vomitar. E aí muita gente se pergunta por que isso não é falado no julgamento. É o seguinte, gente, esse caso ele envolve uma ação onde não houve morte e também não são pessoas maiores de idade. Então isso vai para uma outra delegacia, né, que é de apoio ali, defesa do menor. Então isso aí é um outro processo. Então são 2 processos em que, né, ele está ali respondendo. Jairo responde que é pelo caso Henry e também pelo caso ali do que aconteceu com os filhos ali das ex-namoradas. Tem algumas pessoas envolvidas, vai ter menina Natasha, menina Débora e eu acho que tem mais uma moça, tá? Mas não tenho certeza, isso aí depois tem que ser visto com mais calma, porque isso vai ser um outro processo, né? Está sendo um outro processo. Então o que acontece é o seguinte, se tem essas informações que ajudam a corroborar um certo comportamento de Jairo,
que começa a ser difundido na mídia. E também outro tipo de comportamento de Jairo, que era do cara legal, que falava com todo mundo, excelente político, cuidava das crianças, então tudo era muito conflitante. Depois que saiu a matéria do Cabrini, em que as pessoas perceberam, né, a Monique virou e falou assim, meu, tudo tá caindo na minha cabeça, a Babá também dá o depoimento, sai depois, ela vê que aquilo tá acabando com a reputação dela, eles contratam toda uma equipe de filmagem, gravação, edição, filmmaker, o caramba, pagam 49 mil reais para poder montar o Instagram, montar uma central de explicação usado ali a morte do Henry, de possibilidades, o famoso vídeo, né, que o advogado tinha conseguido de um bebê que teria caído de uma janela. Gente, eram coisas assim que só trouxeram mais desgosto para quem montou isso aí, porque não deu certo. As pessoas não queriam ver aquilo. E aí muda-se todo o layout de tudo, Jairo se irrita porque diz, eu paguei tanto dinheiro, isso aqui não tá adiantando nada. E aí também, o que vai acontecer? Depois disso, gente, depois da prisão, as coisas ainda vão se manter por um tempo como se os dois fossem um casal tentando provar sua inocência, mas isso vai mudar muito rápido. Durante também a estadia, né, do Jairo e Monique, nos primeiros, na triagem, né, do sistema penitenciário, vai acontecer também o que eles chamam de regalias, né? O Jairo teria ficado um tempo conversando, depois já de uniforme comendo sanduíche, conversando com o diretor da penitenciária, parece que esse diretor, inclusive, pediu exoneração do cargo. Foram muitas coisas ali acontecendo, e aí algumas perguntas surgem, né, ao longo de tudo isso. O Cellebrite, ele pode, teoricamente, entrar em praticamente qualquer tipo de sistema operacional de programação e tal. Não sou expert nisso, mas pelo que eu entendi foi isso. E existe uma grande pergunta que ficou no ar e muita gente ainda está se perguntando, e é uma coisa que pergunta o tempo todo, já vi isso até no Twitter. Por que o celular do Jairo ainda não passou por essa perícia? Isso também vai ser levantado dentro das oitivas, vão falar muito de Cellebrite. Isso é uma coisa que quando vocês assistem o julgamento, você fica, meu Deus, o que é isso, né? Porque eu, sinceramente, não sabia o que era Cellebrite. E aí fui pesquisar aí e aí descobri que é esse, né, software israelense aí. Então você vai descobrindo que, na verdade, a Monique mandou a Tainá apagar tudo isso, mandou Leila Rosângela apagar tudo. Tudo foi mandado apagar e quem recuperou, na verdade, foi um software, que foi esse Cellebrite, sacaram? Então, por que Cellebrite praticamente foi a derrocada aí do casal? Presos, coletivo acontecendo, eles são levados, então, cada um para seu destino. Jairo vai para Bangu 8 e Monique vai Instituto Penal Ismael Cirieiro, tá? Então é para lá que a Monique é levada. Então lá eles vão passar por uma triagem, até porque teve também, né, o advento da Covid-19, então eles precisavam passar por essa triagem, que não foi agradável, obviamente. Monique relata isso em páginas de cartas, em, né, coisas que conversa com seu advogado, porque coisas também vão acontecer nesse âmbito. Com ambos presos, no dia 10 de abril, o Dr. André França Barreto, ele tenta entrar com habeas corpus para que o caso, tá? Para que a investigação desse caso saia da delegacia, saia das mãos, então, do delegado e que seja levado para ser investigado em uma delegacia do centro. E isso não é acatado, esse habeas corpus não sai. Depois ele tenta, né, provar que a delegacia não tem condições de levar esse caso para frente, tenta provar também que as pessoas, tiveram 3 pessoas que acabaram, né, relatando para ele que foram tratados com truculência pelos policiais e que assim, né, eles não teriam condições de levar esse depoimento, estavam levando isso para um nível que não tinha necessidade. E é nesse momento que novamente os habeas corpus não são, né, ali aceitos, eles não conseguem mudar isso, e eles queriam por força tirar o caso da delegacia do Dr. Henrique Damasceno, tirar das mãos do Dr. Henrique Damasceno e passar para uma outra delegacia.
Talvez essa insistência foi o que tenha feito o caso permanecer na mão do Dr. Henrique Damasceno, suspeito eu, tá? 2 dias depois do depoimento da babá, o Dr. André França, né? Então, no dia 14 de abril, 2 dias depois do segundo depoimento da babá, o Dr. André França Barreto entrega a defesa, ele diz que não quer mais, vai passar para frente. Também no dia 12 de abril, no mesmo dia 12 de abril, Monique também mostra quem serão os seus defensores, os seus advogados, que aí entra o Dr. Tiago Minagé e o Dr. Hugo Novaes, que vão representar então Monique, né, ali no seu primeiro momento, ali logo depois da saída do André França. Em 19 de abril passou a defender o Jairo. O primeiro advogado destinado foi o Dr. Braz Santana, e também um embate, mas um embate assim, quase de 2 leões, que são os peritos, o perito oficial e o assistente, né, que é o SAMI. SAMI é um perito assistente contratado pela defesa e isso é o que acontece em julgamentos de pessoas com grana. Peritos contratados, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima opinião, até alguém chegar a alguma coisa, e eu vou te dizer que esta pessoa que vai ser contratada para refutar o laudo do perito Leonardo Tawil é quem? Alguém conhecido, gente, alguém que a gente conhece, porque a gente conhece aqui de cabo a rabo o caso Elise Matsunaga, e ele foi o assistente na época que tirou várias, tá, atenuantes do caso da Elise em relação ao corpo do marido. E aí é que a gente fala, meu Deus, para onde vai tudo isso? Porque, muito sinceramente, é uma falta de respeito com o Liniel que é, no mínimo, absurda. É uma falta de respeito com a juíza, no mínimo, absurda. As pessoas estão assistindo isso, a ponto do próprio Jairo, em certos momentos, dizer, gente, menos, dizer para a juíza, olha, isso não me representa. O que essas pessoas estão fazendo, eu não compactuo. De tão absurdo que foram os ataques diretos. E a defesa, ela é muito, né, ali ferrenha em dizer que, na verdade, a doutora Elizabeth Louro é uma pessoa que está obstruindo a defesa, né, e todas as tentativas de defesa, e isso afeta, né, o direito do cidadão da ampla defesa. Existiram situações contraditórias, aparições, tá, da juíza que não pegaram bem, que foi, por exemplo, o dia em que ela apareceu no lançamento deste livro que eu estou falando, com todas essas informações do caso Henri Borel. E aí isso também pegou mal, então representaram para que tivesse ali a sua suspeição. O que é isso? Para que se trocasse juíza, tá? Ela foi lá e conseguiu quebrar isso, mas aí o que acontece? As pessoas começam a atacar e isso começa a se tornar uma coisa onde você tem que ter muita fibra para levar para frente e ainda ter muito cuidado para que futuramente não ocorra uma anulação. Isso é uma coisa que pode acontecer. E aí, vocês lembram que por uma conduta errada quase, né, deu caca no caso do Bernardo Boldrini, né? Então, fiz o caso do Bernardo Boldrini, depois me marcaram lá porque tinha coisas novas lá, parece que uma conduta errada ali já poderia ter anulado aquele julgamento. Então, tudo isso, gente, é muito delicado, porque não pode haver nenhuma dúvida em relação a ninguém e nada. Então, isso é complicado. Outra coisa também foi quando a magistrada, a doutora Elizabeth Louro, diz que todas as vezes que ela viu, ela lembrava do neto e ainda pede para que aquilo não seja filmado. O corpo de advogados de Jairo permaneceu de pé, peitando, tá, a juíza. Foi isso que nós, como sociedade, assistimos, tá? Um total desrespeito também com a magistrada, que teve momentos de voz embargada. Foi uma situação, assim, extremamente constrangedora. E eu vou dizer para vocês, gente, até o momento da prestação do depoimento de Monique, as coisas, elas tinham até, mesmo que tivessem situações ali quentes, elas até tinham ali um certo respeito, uma coisa assim até mais ali, né, visceral, porém ainda respeitosa. Quando chegou essa nova fase do debate dos peritos, né, ali a audiência dos peritos e a do Jairo, a coisa saiu totalmente do controle, ficou feio.
Antes de tudo isso, existiu a ruptura. Quando existiu a ruptura de Jairo e Monique, 2 cartas foram escritas. As 2 bombásticas cartas que caíram na mídia, né? Uma para Leniel e outra para todo mundo e para a família, uma vez que ela coloca que ela não pôde ser ouvida novamente, né? Porque ela teria mentido, então não quiseram tomar o depoimento dela de novo. Quando ela pega a C19, ela tem 5% do pulmão ali tomado, pensa que vai morrer e acaba escrevendo 30 páginas do que poderia ter sido a versão dela. E é aí que ela assume que ela sofria, sim, na mão do Jairo violência. Então, ela vai contar os episódios e essa carta tem 30 páginas. Depois, ela vai fazer uma carta para o Leniel, onde ela vai falar sobre o filho deles, porque vai ser o primeiro aniversário sem o filho deles. E vai terminar a carta com Nick, que era o apelido carinhoso quando eles eram casados. Cara, isso é muita covardia, mas beleza. Ambas as cartas são extremamente extensas. Se eu for ler essas cartas aqui, dá um vídeo. Então, o que eu vou fazer? Vou ler as cartas e deixar de bônus para vocês aqui, porque vocês são pessoas maravilhosas, que aguardaram, que entenderam a complexidade disso aqui, que eu tive que colocar tudo pautadamente para não errar nada, tá? Ainda colocar os adendos e tomar bastante aí cuidado aí com a cronologia de tudo isso. E aí ninguém sabe da carta, pouca gente sabe o conteúdo na íntegra da carta, então eu vou deixar o conteúdo lido, só que eu só vou ler, tá, gente? Eu só vou ler a carta, porque não tem outra coisa pra fazer, não tem como decorar aquilo. Vou ler a carta, se vocês quiserem, vocês chegam aqui embaixo e assistem. Então, assim que sair o vídeo, a carta já tá disponível, já podem ir direto pra carta, e também a carta colocada pro Leniel, que rechaçou, falou, e basicamente assim, queria... Olha, não deu para explicar, essa cara dele, assim, quando tudo aconteceu, a indignação deste moço foi a coisa mais absurda que eu já vi, assim, ele, acho que se ele pudesse, de verdade, nessa hora eu acho que você pede para Deus sabedoria, porque se pedir força, você acaba também no banco dos réus, é bem difícil mesmo, né, gente? Então, com, né, esses fatos assim bem calmos, né, eu vou encerrando esse caso, porque o próximo, né, episódio dessa série, que acabou virando uma série, a gente confere aí num próximo vídeo, mas aí já vai ser uma coisa bem mais visceral, porque vão ser os depoimentos. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, nós nos vemos em um próximo vídeo e teremos também a terceira parte, dessa vez nem vou dar data, tá? Mas sai aí provavelmente essa semana ainda. Leitura da carta de Monique para os familiares durante a C19 e carta para Leniel aqui no próximo vídeo, na próxima notificação, assim que vocês terminarem. Um super beijo, uma excelente semana a todos e fui!